Durante transmissão ao vivo, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores do governo Bolsonaro, comentou a bronca dada pelos Estados Unidos após o Brasil permitir o vazamento de informações de inteligência. O ex-chanceler respondia a pergunta sobre a possibilidade do Brasil apoiar o ditador Nicolás Maduro em suas investidas contra a Guiana. Ernesto Araújo lembrou que Lula concedeu tratamento especial a Maduro, recebendo-o com honras de chefe de Estado e concedendo-lhe uma reunião bilateral durante encontro com vários chefes de Estado. Ele apontou: e se não me engano, nessa ocasião foi firmado um instrumento pelo qual Brasil e Venezuela compartilhariam inteligência e informações, abre aspas, no combate ao narcotráfico, fecha aspas. Eu acredito que começaram a compartilhar informações, sim, só não acredito na parte do combate ao narcotráfico. O embaixador disse: lembremos que cerca de um mês atrás os Estados Unidos se queixaram diretamente ao representante diplomático do Brasil de que informações dos serviços de inteligência americanos que tinham sido passadas ao Brasil para ajudar no combate ao crime organizado tinham sido vazadas pelos serviços de inteligência brasileiros ou pelo governo brasileiro para terceiros. Não sei que informações são essas, não sabemos quem são esses terceiros, mas podemos imaginar que, de repente, isso faz parte do tal acordo Venezuela e Brasil. Ele apontou: o Brasil, ao longo do tempo, tem recebido muita informação dos serviços americanos para ajudar a combater o narcotráfico. Agora, o governo brasileiro parece estar inclinado a usar isso, mas não no sentido de combater o narcotráfico. Ernesto Araújo apontou: o certo é que tem talvez aí parte da inteligência brasileira que pode estar sendo utilizada a favor dos desígnios de Maduro. Então temos esse cenário, e esse é o cenário mais aparente hoje em dia, sobretudo quando é a América do Sul, quando é o Brasil. A gente tem que abrir o porão do porão, tem muito bicho, muito mais feio do que os bichos que já são feios, que a gente vê na superfície. Então, a visita da dama do tráfico, por exemplo, ao Ministério da Justiça, é um bicho que apareceu na superfície porque revela muita coisa acontecendo ali de baixo. O embaixador explicou que no mundo todo, o crime organizado mantém estruturas de poder que se intercomunicam. Ele mostrou as relações entre diversas máfias e a infiltração em governos. Araújo apontou que mesmo nos Estados Unidos, há suspeita de que está cada vez mais penetrado pelo crime organizado. Então, isso faz parte do enfraquecimento americano. O sistema de justiça americano, que foi tão robusto no enfrentamento ao narcotráfico na América Latina, já não é o que foi, parece. Araújo apontou que parece difícil entender a omissão dos Estados Unidos diante de Maduro e ironizou, dizendo que muitas coisas difíceis de entender podem ser explicadas seguindo-se o dinheiro. Ele lembrou que o mundo ocidental sofre com a penetração do crime organizado no poder e apontou que uma das maneiras de penetração do Ocidente é você ter tomadores de decisão na principal potência ocidental que não tomam decisões contrárias aos grandes cartéis da droga, os grandes regimes socialistas da América do Sul. Ele resumiu: o certo é que as democracias hoje jogam um jogo de meninas de colégio de freira e os totalitarismos jogam um jogo de máfia. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender
partir de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 29 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A Sandra está dizendo aqui, com certeza vão ajudar o Maduro, né? De uma maneira ou de outra. Né? De uma maneira ou de outra. Lembrem-se que, quando... acho que foi da visita do Maduro a Brasília, que teve encontro dos presidentes e teve um encontro bilateral do Lula com Maduro, né? Porque isso também foi parte desse prestígio dado a Maduro. Se fosse assim, olha, tem que convidar todo mundo, convida aqui, tá lá, é uma coisa. Né? Não tá bom, mas é uma coisa, tá lá o Maduro. Né? Não, Maduro chegou na véspera, foi recebido com honras dispensadas só a ele, foi recebido numa visita bilateral, os outros não foram. Nesses encontros internacionais, isso é muito comum. Né? Você tem reunião com 5, 10, 20 presidentes, chefes de Estado, mas 1, 2 que fazem uma visita bilateral antes ou depois. Também não dá para ser mais do que 1 ou 2, porque o presidente não pode receber uma visita bilateral mais do que uma ao mesmo tempo. Indicando que tem um prestígio diferenciado esses que fazem uma bilateral junto com uma multilateral. Isso foi o que aconteceu, isso foi o que foi oferecido ao Maduro. E, se não me engano, nessa ocasião foi firmado até um instrumento pelo qual o Brasil e Venezuela compartilhariam inteligência, informações, abre aspas, no combate ao narcotráfico, né? Fecha aspas. Eu acredito que começaram a compartilhar informações, sim, inteligência, sim. Só não acredito na parte no combate ao narcotráfico. Mas, então, lembremos que cerca de um mês atrás, não lembro se nós comentamos aqui nas lives, acho que sim, os Estados Unidos se queixaram diretamente a um representante diplomático do Brasil de que informações do serviço de inteligência brasileiro, do serviço de inteligência americanos, que tinham sido passadas ao Brasil para ajudar no combate ao crime organizado, tinham sido vazadas pelos serviços de inteligência brasileiros ou pelo governo brasileiro para terceiros. Né? Não sei que informações são essas, né? Não sabemos nem quem são esses terceiros, mas podemos imaginar que, de repente, né, faz parte do tal acordo Venezuela-Brasil. Né?
O Brasil, ao longo do tempo, tem recebido muita informação dos serviços americanos para ajudar a combater o narcotráfico. Agora, o governo brasileiro parece estar inclinado a usar isso não para combater o narcotráfico, né? Em relação ao narcotráfico, mas não no sentido de combatê-lo. Então, bom, o certo é que tem talvez aí parte da inteligência brasileira que pode estar sendo utilizada a favor dos desígnios de Maduro. Então, temos esse cenário, e esse é o cenário mais aparente. Hoje em dia, sobretudo quando é América do Sul, quando é Brasil, a gente tem que, vamos abrir o porão, né? O porão tem muito bicho, muito mais feio do que os bichos que já são feios que a gente vê na superfície, né? Então, visita da dama do tráfico, por exemplo, ao Ministério da Justiça, é um bicho que apareceu na superfície, mas que, né, revela, né, muita coisa acontecendo ali de baixo, né? Então, toda essa movimentação, o que ela significa para a verdadeira estrutura de poder hoje, que está muito nas mãos do crime organizado? Não sei, a gente pode especular. Estamos vendo o crime organizado brasileiro, com conexões no Brasil, também de mãos cada vez mais livres, né, cada vez mais alegre, o Hezbollah planejando atentados no Brasil, né, 1.000 integrantes do PCC identificados em Portugal. Por coincidência, 2 dias depois, o primeiro-ministro de Portugal caiu, né? Vamos ver. Espanha, né? Agora tem 2 brasileiros lá trabalhando no Islâmico na Espanha. Eu não acredito que haja hoje um criminoso no mundo minimamente importante que não esteja comunicado com todos os outros, direta ou indiretamente. O crime organizado hoje no mundo todo, ele forma uma rede. Então, a máfia sérvia, né? A máfia russa, as máfias chinesas que existem, né, aí pelo mundo, o Irã, o Hamas, o Hezbollah, o PCC, o Comando Vermelho, o Cartel de los Soles, né, que é do exército venezuelano, o Tren de Aragua, todas essas porcarias do crime venezuelano, mexicano, colombiano, para cá e para lá, né? Eu não acredito que haja nenhum deles que não tenha mais de, sei lá, de 2 ou 3 graus de separação em relação a qualquer outro. Você conhece aquela teoria, né, de que qualquer pessoa do mundo, você consegue chegar em qualquer outra pessoa do mundo com até 7 graus de separação, né? Então, tem um amigo, o cara no interior da Mongólia, tem um amigo que conhece, que por sua vez a mãe foi, né, amiga de infância de alguém que viveu na Mongólia, que viveu em tal lugar, que conhece. Então, com 7 você chega lá. Acho que o crime não precisa nem de 7, 2 ou 3. Então, você pega um cara lá em Guayaquil, trabalhando com a máfia albanesa, eu acho que com 2 ou 3 graus de separação você chega no Ayatollah Khamenei, né, por exemplo. O Ayatollah, o Ayatollah Khamenei. Uma teoria. Então, né, o sujeito ali, né, CPX brasileiro e tal, 2 ou 3 graus você chega em alguém que esteja atuando nos Estados Unidos. O sistema de justiça, o sistema de segurança, de defesa americano, defesa talvez um pouco menos, mas justiça americana, tudo que tem a ver com inteligência, há suspeitas de que está cada vez mais penetrado pelo crime organizado, tá? Então, isso faz parte do enfraquecimento americano. O sistema de justiça americano, que foi tão robusto no enfrentamento ao narcotráfico na América Latina, já não é o que foi, né? Não é o que foi, parece. As atitudes do Departamento de Estado, do governo americano em relação a Maduro, né, de passar a mão na cabeça do Maduro e pavimentar o caminho do Maduro rumo à sua legitimação, isso não é só burrice, né? Isso acho que tem mais coisa por trás, né? Eu estava conversando com alguém sobre isso, o que explica, né? É tão difícil de entender essas atitudes americanas, hoje estão assim, complacentes para com Maduro, por exemplo, complacentes para com Lula.
complacentes para com o Irã. É muito difícil de entender. Geralmente, quando uma coisa é muito difícil de entender, a gente entende com o dinheiro. Quando algo é muito estranho, a estranheza se explica por algum fluxo de dinheiro. Uma hipótese que eu tenho. Nós vivemos no mundo real, nós não vivemos no mundo que muitos diplomatas brasileiros acham que a gente vive, que é um mundo dos salões ali acarpetados da ONU. Não é isso o mundo real. No mundo real, as coisas acontecem. Então, o Ocidente está penetrado. E uma das maneiras de penetração do Ocidente é essa. Você ter tomadores de decisão na principal potência ocidental que não tomam decisões contrárias aos grandes cartéis da droga, aos grandes regimes narcossocialistas na América do Sul. Bom, o que vai acontecer? Dia 3 de dezembro, o Maduro convocou um plebiscito, não faz plebiscito para nada, não chama o povo para votar em nada, não sei quando é uma eleição manejada por ele. Agora resolveu convocar um plebiscito para os venezuelanos decidirem se Guiana Essequiba, como eles chamam, todo aquele pedaço do território da Guiana, que eles reivindicam, para decidirem se aquilo é venezuelano ou não. E se decidirem que é venezuelano, isso todo mundo está interpretando que dará ao Maduro, é a vontade do povo venezuelano, e então nem que vou invadir, esse território é nosso, e vou ocupar esse território. Isso é bem possível que aconteça. É possível que não aconteça? Mas se não acontecer, também será em benefício do Maduro. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui